Estamos ao vivo, direto da Câmara Municipal de Campinas, para a transmissão da audiência pública que discute a autorização do Poder Executivo a conceder redução de tarifa do transporte coletivo aos estudantes universitários de Campinas. Bom dia a todos. Declaro aberta a 36ª audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Campinas, e na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, informo a todos os presentes que a 36ª audiência pública foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município de Campinas, no dia 23 de outubro passado. Hoje nós iremos tratar, analisar e discutir o PLC 40/2014, processo 217.433, de autoria do Executivo Municipal, que acrescenta o artigo 9.788/1998, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder redução da tarifa no transporte coletivo urbano municipal aos estudantes universitários de graduação em regime integralmente presencial do município de Campinas e da outras providências. Eu quero registrar aqui que já compõe a mesa o nosso secretário municipal de transporte e presidente da INDEC, senhor Carlos José Barreiro. Quero agradecer a presença aqui também dos vereadores, o líder de governo, o vereador Rafa Zimbaldi, o vice-líder de governo, o vereador Marcos Bernardelli, o vereador Zé Carlos, que é presidente da Comissão de Política Urbana da nossa casa, a vereadora Neuza do São João, como também o vereador Gilberto Vermelho, que é presidente da Comissão de Saúde. Agradecendo a presença destes vereadores, eu já quero registrar também aqui que, representando o professor Campos, secretário municipal de Esporte e Lazer, o senhor Aníbio Ferreira, representando o vereador Pedro Tourinho, seu assessor Rogério Bezerra, representando o vereador Paulo Búfalo, seu assessor Sidmar de Castro, representando o vereador Carmo Luiz, seu assessor Denis Teruia, e representando o vereador Gisel Silva, o senhor Roberto Delfino. Bom, secretário, presidente da INDEC, senhor Barreiro, eu já passo ao senhor para que inicie as considerações, para que nós possamos analisar esse importante projeto da Câmara Municipal. Bom dia a todos, bom dia, presidente dessa sessão, vereador Cirilo, demais vereadores, Vermelho, Marcos Bernardelli, Rafa, Zé Carlos, Neuza do São João, demais pessoas citadas aí, representantes dos vereadores, pessoas da plateia. Mais uma vez, é uma satisfação de estarmos de volta aqui nessa casa e nessa mesa para discutirmos temas de interesse da população de Campinas relativas ao transporte público, que é uma das atribuições da nossa Secretaria e da INDEC. Nesse dia, nós estamos aqui com o grato prazer de trazer um benefício que está sendo proposto pelo Poder Executivo, por iniciativa do nosso prefeito Jonas Donizete, de trazer uma nova possibilidade de pagamento diferenciado para uma classe de estudantes que hoje não tem nenhum tipo de benefício com relação a essa questão. O que o prefeito está propondo, sensível à demanda, que principalmente essas demandas que têm ocorrido ao longo dos últimos meses, né, dessa classe universitária, de que eles têm batalhado bastante para a redução de tarifa, têm se esforçado para a melhoria da qualidade do transporte público e tudo mais. Então, o prefeito, sensível a isso, sensível a essa demanda da população, ele está propondo que haja, para a classe de estudantes universitários, esses estudantes universitários, na proposta do Executivo, são aqueles estudantes que são matriculados nas escolas de terceiro grau do município de Campinas e também residem no município de Campinas. Que a intenção do Executivo é proporcionar um benefício para os moradores da nossa cidade, porque nós temos uma quantidade muito grande de estudantes que vêm à cidade de Campinas
para que eles possam fazer o seu estudo aqui na cidade, mas eles residem em outras cidades do município, né? Às vezes em cidades da região metropolitana, ou mesmo em outras cidades fora da região metropolitana. Então, aqueles estudantes que moram aqui, eles terão esse benefício que nós estamos propondo. Essa é a sugestão desse projeto de lei trazido pelo Executivo. E a ideia é que se faça uma redução de 50% da tarifa. Considerando que hoje a tarifa custa R$ 3,30, a ideia, então, é que assim que esse projeto fosse aprovado, ela passasse a custar R$ 1,65. Então, essa é a ideia. Nós temos uma grande expectativa na aprovação desse projeto, porque nós entendemos que, assim como os estudantes do ensino fundamental e médio, que hoje já gozam de um benefício, de uma redução de 60% na tarifa, quer dizer, eles pagam só 40% hoje da tarifa, os universitários também passariam a ter esse benefício. Hoje, os estudantes do ensino fundamental e médio já têm um benefício, né, de redução. Bom, uma outra questão importante também é que existe cada vez mais, como políticas de governo, uma massificação do ensino universitário. Hoje nós constatamos, e nós temos números que comprovam isso, que cada vez mais pessoas que antes não conseguiam fazer um curso superior, hoje estão tendo acesso a isso. Porque muitas universidades passaram a fazer cursos, inclusive noturnos, o que tem até causado alguns problemas para nós no trânsito em algumas regiões, mas isso é uma complicação saudável, porque está dando oportunidade para pessoas que antes não tinham condições de ter uma graduação universitária, hoje ter. Então, esses estudantes universitários, em geral, são, na nossa visão, o foco desse projeto aqui, porque são aqueles que trabalham durante o dia e estudam à noite, ou seja, eles têm que batalhar bastante para poder ter um diploma universitário. Então, essa ajuda nesse auxílio, no desconto do valor da tarifa para essa classe de estudantes, nós entendemos que será um benefício extremamente grande para uma parte expressiva dessa população universitária. Então, em linhas gerais, presidente, era essa a ideia, e o projeto de lei está aí para ser avaliado. Eu agradeço, eu já, então, mais uma vez, reitero o agradecimento ao Carlos José Barreiro, que é o secretário municipal de transporte e presidente da INDEC, que fez uma exposição sucinta, mas eu acho que bastante convincente da importância desse projeto. Eu quero registrar a presença aqui do vereador André von Zuben, assim também como representando o vereador pastor Elias Azevedo, o senhor Carlos André. E antes até de passar a palavra, eu quero já deixar consignado, secretário, que o senhor foi muito feliz. E esse projeto dessa natureza, um importante projeto que contempla os estudantes universitários, já era uma ideia minha, secretário, no outro mandato, mas encontrei inúmeras dificuldades, e hoje vejo que essa nova administração, um projeto desse não é feito apenas a duas mãos. Sem dúvida, eu tenho a certeza, afirmo isso publicamente, numa audiência pública, que teve o aval, a participação do senhor como presidente da INDEC, secretário de transporte, teve a sua participação de maneira, eu acredito, bastante consistente, para que pudesse também sensibilizar outros pares secretários de finanças e outros necessários, para que o prefeito subrogasse um projeto de lei dessa envergadura, que, como o senhor disse, vai contribuir sobremaneira, principalmente a uma classe de pessoas que estão numa fase da vida de investimentos. Estão investindo, muitos, nós temos um grande número de universitários hoje, que são universitários que mantêm o seu próprio estudo com o seu próprio trabalho. Então, daquilo que ele arrecada como salário, ele destina parte para a sua manutenção familiar, parte é investido no próprio estudo, e uma parte é investido também no transporte. Então, o senhor vai, de alguma maneira, contribuir para que haja um incentivo ao transporte público, deixando essa sobrecarregada malha urbana viária nossa menos agressiva, porque o cidadão tem estímulo para usar um transporte, ao mesmo tempo vai dar um certo resguardo, um certo conforto para ele até no bolso, porque está pagando menos,
Eu acho que, de todos os ângulos que se olhe, o projeto é meritório e quanto ao ponto de vista da legalidade, que a audiência também é para hoje, ele é compatível e é constitucional na medida em que projetos dessa natureza têm que ser apresentados pelo chefe do Executivo. Então, leve os cumprimentos ao prefeito, inicialmente, mas fique também o senhor muito ciente que essa Câmara ela tem sensibilidade suficiente para saber que o senhor teve participação decisiva num projeto desse porte. Vereador André Von Zuben, o senhor está com a palavra. Alô. Bom dia, senhor presidente, senhor secretário Barreiro. Queria, antes de mais nada, parabenizar o Executivo e o senhor pela propositura dessa lei. Importante porque vem ao encontro do anseio da sociedade, dos jovens, dos universitários, que há muito tempo reivindicam esse tipo de benefício. E, como o senhor bem disse, hoje nós temos aí uma expansão do número de universitários, que antes eram associados à classe média alta, e por isso talvez a lei não contemplasse, e hoje a gente vê muitos jovens, não que isso não existisse antes, mas hoje no número maior, de jovens da classe média, média baixa, que com muito esforço vem conseguindo fazer a sua universidade. Então, eu queria parabenizar e dizer que é muito meritória essa lei. A minha pergunta, senhor secretário, seria quanto ao financiamento dessa isenção concedida. Né? Assim como no caso dos outros estudantes, que o valor ele é rateado dentro do próprio sistema, né? Ou seja, não há uma parcela de aporte do Poder Executivo para compensar. Nesse caso, a pergunta seria, será do mesmo sistema ou o Executivo vai custear essa diferença dessa isenção? Muito obrigado. Agradeço muito as suas palavras, vereador Von Zuben, o cumprimento aí, que a hora que começamos aqui o senhor estava chegando, e agradeço também a pergunta, porque a pergunta é extremamente importante e muito bem colocada. Quando fizemos o estudo tarifário há alguns meses, que culminou com a elevação da tarifa dos R$ 3,00 para os atuais R$ 3,30, e com todas as mudanças que foram decorrentes com a implantação desse projeto gigantesco que nós estamos fazendo, que é a retirada do dinheiro do ônibus como forma de pagamento, ou seja, no bojo desse estudo completo do novo estudo tarifário que fizemos, na ocasião, e por iniciativa do prefeito, que ele já previa que ele gostaria de fazer essa proposição de colocar esse benefício para essa classe de universitários. Então, naquele momento, nós fizemos, nos nossos estudos, uma estimativa de qual que seria a classe atingida, qual que seria o montante, quanto isso custaria para o sistema e tudo mais, quando que isso realmente entraria em vigor, né? Sabíamos da necessidade do que nós estamos fazendo aqui, dessa tramitação do projeto de lei, aprovação e assim por diante. Então, nos nossos estudos, isso foi contemplado como um benefício a ser concedido oriundo do próprio sistema. Então, não haverá nenhuma subvenção adicional, nenhum subsídio adicional, esse custo sairá dentro do próprio sistema tarifário hoje vigente. Já estava previsto dentro dos prazos que nós estimamos que eles ocorressem, que nós sabíamos que seria impossível a tramitação toda ocorrer para vigorar ainda esse ano, né? Se a gente pensar bem, as aulas escolares devem estar findando no final desse mês, mais tardar começo de dezembro, então não vai dar tempo de fazer a tramitação toda, porque mesmo após a aprovação do projeto, tem uma regulamentação a ser feita e o detalhamento, né, como é que a pessoa vai se cadastrar para receber o seu bilhete de direito dessa isenção. Em outras palavras, esse benefício que, se aprovarmos agora, ele vai vigorar efetivamente a partir do início do próximo ano letivo, né? E isso foi contemplado nos nossos estudos como um valor dentro do custo total da tarifa. Então, esse esforço todo que está sendo feito pelo nosso sistema é uma coisa extremamente louvável, porque além da iniciativa do Executivo, é claro que todos os agentes envolvidos vão estar dando a sua parcela de contribuição, que vão estar contribuindo com uma parte do seu, exatamente, uma parte da sua receita, do seu custo, para beneficiar essa classe de estudantes. Então, é isso.
Eu agradeço a participação do vereador André Von Zubi e já passo, na sequência, ao vereador Zé Carlos. Não, eu só queria parabenizar o Executivo, através do secretário Barreiro, porque eu estou nessa casa aqui no 3º mandato, e essa sempre foi uma reivindicação dos estudantes universitários. Nós já tivemos essa casa, secretária, aqui lotada de universitários solicitando isso que está proposto nesse projeto, que é o tema dessa audiência pública. Então, eu só queria parabenizá-lo, só queria saber qual é o montante que vai ser disponibilizado, o custo disso, se vocês têm uma estimativa, porque hoje eu não acho que seja tão difícil a gente dar essa contribuição aos estudantes universitários. No passado a gente não tinha tanto subsídio, hoje essa Câmara também aprovou os subsídios na época por conta daquelas manifestações, grandes manifestações que tivemos na cidade de Campinas. E dizer também que estamos aqui ansiosos, secretário, para que passe também, vou fazer coro aqui com o meu colega parlamentar de Solidariedade, do meu partido, que é a gratuidade a partir dos 60 anos do pessoal que há muito, em muitas cidades já se pratica isso. Então, eu gostaria de saber primeiro se o senhor tem uma expectativa de qual vai ser o custo disso para os universitários e se também vocês já estão fazendo o estudo com a gratuidade a partir de 60 anos. Essa é a minha pergunta. Mas quero parabenizá-los pela iniciativa. Vereador Zé Carlos, muito obrigado pela sua pergunta. Realmente é extremamente oportuna a pergunta e a dúvida colocada. Estivemos aqui nessa casa na última segunda-feira, na discussão da LOA, né? E essa questão colocada até pelo senhor mesmo e acho que por um colega, com relação a essa oportunidade da redução da idade para a concessão do benefício para o idoso, que hoje ela é limitada aos 65 anos. Então, nesse momento, como eu respondi na segunda-feira, nós não estamos propondo essa modificação. Mas, como foi falado aqui, essa é uma expectativa do próprio prefeito. Ele entende que isso é uma coisa extremamente importante a ser feita, com certeza ele está sensível a isso e, oportunamente, ele vai propor também essa vantagem para essa classe de idosos. No momento não foi feito, porque nós estamos fazendo muitas mudanças simultâneas. Então, o nosso prefeito entendeu que era uma demanda talvez mais prioritária no momento, como já reconhecido até aqui por vocês, essa demanda dos universitários, porque é uma classe que está começando a vida, está numa outra situação de necessidade financeira. Então, entendemos que isso talvez fosse mais prioritário. E com relação à pergunta das expectativas de custos, nós temos uma estimativa que o valor desse subsídio a ser concedido custará em torno de R$3 milhões ao ano para o sistema de transporte do nosso município. Ok? Eu agradeço. Eu consulto o vereador Rafa Zimbaldi, a vereadora Neuza do São João. E, ao mesmo tempo, eu quero ouvir o secretário. Eu quero cumprimentá-lo, reiterar meus cumprimentos. Eu acho que essa audiência ela é unânime, no sentido de que todos os vereadores, todos os cidadãos, eu acho que os secretariados, o prefeito, todos têm um consenso no sentido de que vai ser contributivo a um segmento da sociedade, principalmente dos jovens universitários, que necessitam realmente desse auxílio, dessa ajuda, até para que continue tendo como prioridade os próprios estudos. E isso é elencado no próprio projeto. Há a necessidade da assiduidade, né, dele estar regularmente estudando, né? Agora, é importante, secretário, nós deixarmos consignado que a casa, aí eu faço um apelo ao senhor, um apelo verbal, não que o senhor não contemple, não comungue com o que eu venho a falar, mas no sentido de que hoje o Brasil todo, e a cidade de Campinas não está à margem do que eu vou colocar, ela está discutindo novamente em alguns focos, em alguns pontos, protestando por uma melhor qualidade do transporte. Nós precisamos. O senhor que tem se mostrado muito sensível a vários problemas relacionados ao transporte, e o que é mais importante, né, tem tido êxito, né, as intervenções que o senhor tem feito, representando a INDEC, representando a Secretaria de Transporte, tem surtido um efeito positivo. O munícipe tem respondido
acenando que a Secretaria tem contribuído. Agora, por tudo isso, me dá o direito, como vereador, de pedir ao senhor que olhe com carinho esse protesto generalizado que ocorre em todo o Brasil, e Campinas não ficou à margem o ano passado, e, novamente, são justas as reivindicações da melhor qualidade do transporte, porque, se temos que estimular o transporte público, temos que dar como contrapartida um bom transporte para que a pessoa se estimule, né? Então, é sobre esse ponto de vista, e, ao mesmo tempo, se não houver mais vereadores, a gente já vai concluindo, mas o senhor está com a palavra. Aproveitando a sua colocação, Cirilo, agradeço até a oportunidade de falar um pouquinho rapidamente sobre isso que você está dizendo. Esse problema é uma das maiores preocupações cotidianas minhas, a questão da qualidade do transporte, porque nós entendemos que a tarifa ela tem que ser uma tarifa justa, ela tem que remunerar o investimento feito pelo empresário, ela tem que cobrir os custos do sistema, mas ela tem que oferecer um serviço compatível com o que se cobra. Essa é a minha visão clara. E eu me lembro que, assim que eu assumi a secretaria, o prefeito, que me conhece há muito tempo, ele me disse o seguinte: secretário, quero dar para você 2 missões aí, que são prioritárias. Uma é, nós vamos fazer um planejamento viário no município de Campinas, que não existe há mais de 30 anos, como eu já tive até a chance de mencionar aqui nessa casa, numa outra oportunidade. E a segunda é, precisamos melhorar a qualidade do nosso transporte público. Então, essa preocupação é uma preocupação do chefe, do nosso executivo, do nosso prefeito, e é minha, como uma demanda até que ele me colocou. Então, nós estamos muito sensíveis a isso. Eu quero citar 2 iniciativas que estão sendo feitas nesse momento nessa direção. Uma delas é que nós estamos redefinindo os indicadores de qualidade. Os indicadores de qualidade que hoje existem, eles não refletem, na minha maneira de ver, o que realmente ocorre no dia a dia do nosso transporte público. Então, nós estamos fazendo um amplo remodelo disso, porque o indicador de qualidade, e dos setores que eu já trabalhei, assim que se faz, se mede a qualidade de um serviço que é prestado através de um indicador objetivo, não subjetivo. Você pode ter pesquisa de opinião, coisa que o vale, que são coisas subjetivas, né? Eu gosto do Cirilo, eu falo que eu gosto. Se eu não gosto, eu falo que eu não gosto. Isso é subjetivo, né? Mas um indicador objetivamente medido é incontestável. O índice é esse, e nós queremos sair desse para ir para esse. Então, nós estamos trabalhando nisso com muita seriedade. Vamos reformular isso completamente. Uma outra iniciativa nessa direção é a adequação da central de monitoramento em tempo real que nós estamos criando. Com a colocação dos GPS nos ônibus, que é o sistema AVL, nós vamos criar uma central de monitoramento em tempo real na INDEC, que já está sendo criada essa central nesse momento. Então, em alguns meses, nós vamos ter um monitoramento em tempo real do comportamento dos ônibus nas ruas, que hoje não temos. Hoje nós temos a hora que ele chega no terminal, a hora que ele sai do ponto, isso ou aquilo. Mas nós vamos saber em tempo real o que está acontecendo. Se ele está cumprindo o roteiro, se ele está atrasado, se ele está adiantado, se ele está com uma quantidade excessiva ou não de passageiros, tudo isso monitorado online. Então, além do ganho de eu poder fazer isso, então atuar diretamente e pontualmente nos problemas que ocorrem, nós vamos poder oferecer um benefício para a população, que ela poder também ter as informações do sistema. Então, isso tudo, em alguns meses, nós vamos ter o prazer de voltar aqui, Cirilo, para apresentar para casa esses benefícios sendo implantados. Agradeço a pergunta. Já está disponibilizado o tempo que o secretário precisar. Ok. Parabéns. Eu queria, então, aproveitar a oportunidade, então, para encerrar. Mas secretário, me permita, eu, no afã assim, de tentar até cumprimentá-lo, eu fui dando algumas considerações finais, mas eu tenho pessoas aqui na plateia que querem fazer manifestação, então eu já coloco à disposição, se o senhor puder, apenas como está sendo gravado e transmitido ao vivo, falar o nome e fazer o questionamento. Bom dia, Cirilo, bom dia, Barreiro. Meu nome é Aníbio, estou representando o secretário professor Campos, da Secretaria de Esportes e Lazer, mas eu vou falar aqui como professor voluntário de cursinho comunitário e coordenador da Uniafro Brasil aqui na cidade de Campinas. Nós estamos aqui proporcionando realmente um benefício muito grande para os universitários, porque dentro dessa minha vida de voluntariado, eu já constatei muitos universitários contemplados do ProUni que não conseguiram
continuar o seu curso por falta de dinheiro de passagem de ônibus. Não poderiam fazer provas e uma série de dificuldades. E nós estamos esquecendo nesse projeto um diapasão, um branco, que é a formação do segundo grau do ensino público, que é muito carente de uma formação adequada para adentrar a uma universidade pública ou até uma universidade particular. Então, diante dessa carência, aqui na cidade de Campinas e em muitas cidades do Brasil, surgiram cursinhos comunitários. Esses cursinhos comunitários, eles são obras de voluntariado, professores voluntários, que ministram a esses estudantes que estão terminando o segundo grau para irem para a universidade. Então, há a necessidade de um reforço para que esses estudantes possam disputar uma vaga na universidade. E aqui em Campinas nós temos 11 cursinhos comunitários, né? São anônimos, eles não são muito divulgados, mas eles são divulgados na periferia onde eles atuam. A Deusa São João deve conhecer. Então, nós precisamos encontrar meios para que esses 700 a 1.000 estudantes que estão saindo do segundo grau possam ser contemplados também com o benefício da passagem, porque muitos deles acabam desistindo no meio dos estudos por falta de benefício, por falta de dinheiro para o ônibus. Tá? Então, eu gostaria de deixar aqui registrado nessa audiência pública que nós estamos aqui carentes ainda da necessidade de contemplar desses 700 a 1.000 estudantes do segundo grau oriundos do ensino público. Obrigado. Eu só tenho que agradecer, Vianney, pela consideração inicial e também por deixar consignado nessa importante audiência pública que nós realizamos na manhã de hoje, na Câmara Municipal, deste segmento também. Eu acho que são depoimentos como o do senhor que acaba fazendo com que o leque de informações que o Executivo, e especialmente a pasta de transportes, passe a ter para que possa fazer os remanejamentos necessários, se não neste projeto ainda, mas em futuros projetos que seja contemplado também essa e outras categorias, como bem disse o vereador Zé Carlos. Mas eu deixo, então, mais uma vez aberto, pergunto aos presentes se alguém quer fazer uso da palavra. Pois não. Se o senhor puder só falar seu nome, fazer a colocação. Oi, bom dia, secretário, bom dia a todos. Esse projeto de lei diminui a tarifa dos estudantes, né? É uma antiga reivindicação, né, que já há muito tempo acompanha desde as outras gestões, e dá os parabéns mesmo, tanto às pessoas que deram essa ideia. Agora, o que eu queria discutir aqui é a questão da infraestrutura. Por exemplo, eu estudo aqui na Unip, aqui perto, que eu saio aqui do centro do trabalho, eu pego aqui um ônibus para a Unip. Até que não é tão longe, tem a linha Carlos Lourenço, tem a linha Vila Formosa, tem outras séries de linhas. Tem um problema de superlotação. Até entendo que é o número de usuários, né? Aí eu queria saber, assim, a questão, até entendo que não tem espaço mais, é a questão da infraestrutura, ou seja, o ônibus é obrigado a dividir com o carro. Até entendo que o espaço é pequeno, é só 2 faixas ali. Aí a minha visão que eu tenho no futuro, como o Rio de Janeiro está fazendo, é uma forma até radical. Até entendo que, assim, desculpa os comerciantes, pode ser que quem tem o imóvel, pode ser que realmente não vão gostar, futuramente ser ali construído um corredor de ônibus, aumentar, ou seja, um corredor convencional, um sistema BRS, um BRT, tipo o Rio de Janeiro, desapropriou. Eu sei que no começo o comerciante reclama um pouco, mas é uma infraestrutura, um sonho que a cidade vai aliviar muito, assim, o transporte público, não divide com os carros. Por exemplo, se daqui para a Unip tivesse um projeto no futuro, vai ser ótimo, porque ele vai livrar os carros. E eu gostaria que nós do município aqui, eu sei que já não é culpa nossa, pedir novamente ao governo do estado, pode até nada a ver, que eu vou falar, mas vai aliviar muito. Cobrar novamente da Companhia Paulista de Trens Metropolitano
Novamente, aquela ideia da extensão da linha 7 da CPTM. Por quê? Na proposta que o deputado, que é o Gerson Bittencourt, ele deu uma ideia que tem a primeira estação aqui no centro, uma aqui no bairro Swift. Olha só, Swift, Valinhos, vindo. Aí fico pensando, se tivesse no Swift e no centro de Campinas, vai aliviar, acredito, vai aliviar muito quem vem de Hortolândia, quem vem de Sumaré, pega os ônibus, que ao invés de pegar o Vila Formosa, pegaria o trem. É opção. Eu sei que não é nossa, mas... O seu primeiro nome é? Desculpa, é Paulo Humberto. Paulo? Humberto. Esqueci de falar no começo. Imagina. Viu, Paulo? Eu quero agradecer, a sua participação é importante. O seu tema é extremamente importante. É a qualidade do transporte público, é tentar, de alguma maneira, priorizar o transporte público para que possa ter um fluxo melhor de veículos, público e também privado. Foge um pouco, aliás, foge do tema da audiência pública, que o tema da audiência pública é a concessão da redução da tarifa do transporte coletivo urbano aos estudantes universitários. Mas também tem a ver, nós estamos falando de transporte. E como a audiência pública está transcorrendo de uma maneira muito tranquila, eu acho importante, diante da sua fala, nós ouvirmos o secretário sobre isso. Parabéns, viu? Paulo, nós já tivemos a oportunidade de conversar a respeito dessas suas questões aí em outros momentos, né, inclusive nas reuniões do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito e tudo mais. E isso está vinculado ao que eu falei agora há pouco, todos esses problemas, que é aquele planejamento viário. A Campinas não tem um planejamento viário da forma como se faz há pelo menos uns 30 anos, como eu disse há pouco aqui. Nós estamos elaborando isso, então nós vamos desenhar para o município o que vai acontecer nele, olhando para daqui a 25, 30 anos. Nesse foco, eu já tive aqui uma outra ocasião falando um pouco sobre isso, eu quero só repetir algumas premissas que vão conter esse plano. Então, principais premissas o privilégio do transporte não motorizado sobre o transporte motorizado. Isso é uma premissa que estará no plano. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos privilegiar os pedestres e vamos privilegiar os ciclistas no nosso plano. Campinas vai ter uma melhoria expressiva da circulação de pedestres, não só com calçadas, como transposições das vias públicas, passarelas, ou coisa que o valha, passagens subterrâneas, seja o que for, como muitas ciclovias. Essa é uma premissa. Segunda premissa, privilégio do transporte público em detrimento do transporte individual. É uma outra premissa. Para fazer isso, muitas coisas são decorrentes. Nós vamos ter que criar corredores de ônibus, faixas exclusivas de ônibus, vamos aumentar a quantidade de opções de transporte coletivo, estamos trabalhando agora com um estudo de viabilidade do VLT, pretendemos reimplantá-lo aqui no município da forma correta, que talvez no passado foi uma experiência negativa, vamos ampliar outras opções de BRT, trens urbanos, quer dizer, muitas coisas vão ser contempladas com estas premissas desse planejamento. Então, as opções que Campinas terá para poder desenvolver o seu transporte e, consequentemente, ter um impacto no trânsito, vão estar contempladas nesse projeto. Ok? Obrigado aí pela colocação. Bom, eu acho que, estando os vereadores satisfeitos, vendo que não há movimentação da plateia presente, no sentido de querer fazer qualquer questionamento, eu inicio, então, o processo encerrando essa audiência pública, mais uma vez agradecendo ao secretário municipal de transporte e presidente da IDEC, Carlos José Barreiro, que aceitou o convite, que veio a essa casa para expor esse importante projeto. Secretário, tenha certeza que essa casa, de maneira unânime, vai aprovar esse projeto. Entendemos que é contributivo a um segmento da sociedade, que é o segmento do universitário, e, ao mesmo tempo, mostra uma sensibilidade do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com essa camada. Eu, sem dúvida, e com isso ficam meus cumprimentos e agradecimento ao senhor. Bom, tendo cumprido tudo o que dispõe o regimento interno da Câmara, eu declaro às 10h22 encerrada a presente audiência pública e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.
E nesse momento se encerra a transmissão da 36ª audiência pública, que discutiu a autorização do Poder Executivo a conceder redução de tarifa do transporte coletivo aos estudantes universitários de Campinas.